Olá, quarto ano, aqui é a professora Elisângela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a imprensa no Brasil e o Brasil nos tempos do Império, da disciplina de História. A história da imprensa no Brasil começou no início do século XIX. Em 1808, o jornalista Hipólito José da Costa começou a publicar um jornal mensal chamado Correio Brasiliense, que continha notícias voltadas ao público brasileiro sobre temas políticos, culturais e econômicos. O jornal, porém, era produzido na Inglaterra, onde vivia o jornalista, e trazido de forma clandestina ao Brasil. Ainda em 1808 foi criado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, a primeira publicação jornalística impressa no Brasil. Esse jornal era publicado pela Imprensa Régia, órgão criado pelo governante português Dom João. A publicação trazia principalmente informes oficiais do governo, notícias internacionais e fatos relacionados à família real. O Brasil nos tempos do Império. Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por uma importante transformação política. Deixamos de ser uma colônia de Portugal e nos tornamos um país independente. Vamos entender melhor como isso aconteceu? Em 1808, a França entrou em guerra com alguns países europeus, entre eles Portugal. Em meio ao conflito, a família real mudou-se para o Brasil. Durante os anos que ficou aqui, Dom João implantou diversas medidas para que o Brasil pudesse abrigar a estrutura administrativa portuguesa, entre elas a Biblioteca Real, o Banco do Brasil e a Imprensa Régia. Em 1821, Dom João retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, para governar o Brasil. Nessa época, porém, muitos grupos da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o domínio português e queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Assim, em 7 de setembro de 1822, com o apoio desses grupos, Dom Pedro proclamou a independência, tornando-se imperador do Brasil. Veja a seguir uma linha do tempo sobre o Brasil no período do Império. Aí tem 1822, independência do Brasil, 1831, abdicação de Dom Pedro I, 1840, golpe da maioridade, e 1889, a proclamação da República. De 1822 a 1831, o primeiro reinado, período longo após a independência, quando o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Depois, de 1831 a 1840, veio o período regencial. Em 1831, Dom Pedro I retorna a Portugal. Seu filho Dom Pedro II, o herdeiro do trono brasileiro, tinha apenas 5 anos nessa época, assim como o governo temporário, até que o príncipe crescesse, foram nomeados regentes para liderar o Brasil. Em 1840 a 1889, o segundo reinado. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro, governando o país por um longo período de quase 50 anos. Até a próxima aula, turminha. Espero que tenham gostado do vídeo.